Lorenzi para a sua palestra, por favor. Eu tenho que te apresentar. Bom, o Lorenzi, ele é já por demais conhecido, e eu não vou ler todo o extenso currículo dele, apenas o que eu sei de memória e fixar um pouco aqui. Nós nos conhecemos em 1980, foi logo ali. Ele foi ao Pantanal, na época ele estava ainda elaborando o livro de plantas daninhas, que foi o primeiro livro no Brasil e o segundo no currículo. O primeiro dele foi do mestrado no Tennessee, plantas invasoras de lavoura úmida e irrigada. E já na banca, o examinador mais durão disse: eu só tenho 4 palavras, publique-se imediatamente. Bom, ele é nascido só 3 anos depois de mim, não parece, mas... e formado agrônomo pela Universidade do Paraná em 73, eu sou de 71. Depois ele trabalhou no Instituto Agronômico do Paraná, que é o IAPAR, e daí foi para Copersucar, e aí ele meio que se encheu de ser funcionário público e foi quebrar a cara, né, como iniciativa privada. Então ele mesmo colocou uma editora, cansado já de ser explorado pelas editoras, e ele fez toda essa grandíssima obra das árvores brasileiras e muitas outras publicações sobre plantas ornamentais. Talvez ele seja mais conhecido assim no público em geral por esses livros de plantas ornamentais, porque desde, vamos dizer, o pessoal de dona de casa e todos se interessam por isso, né? Depois ele foi pesquisador convidado da Universidade de Harvard, pesquisador associado honorário do Jardim Botânico de Nova York. Depois ele foi nomeado cientista afiliado desse Jardim Botânico de Nova York. Ele é do membro da International Aroid Society, das aráceas, né, que é um grupo de plantas muito importantes em paisagismo, e ele tem uma grande coleção também de aráceas. É agraciado pela Weiss Memorial Medal da Sociedade Real de Jardinagem do Reino Unido. Então é considerada a mais alta honraria internacional sobre jardinagem e paisagismo. Como eu dizia, é mais reconhecido fora, às vezes, do que propriamente aqui, né? É um cara muito modesto, ele só pensa em trabalhar. Bom, ele tem, além de um herbário particular, não tem patrocínio, financiamento, tudo do bolso. Um jardim botânico particular, né, que é o maior do Brasil em número de espécies e da América Latina. E, vamos dizer, tinha que ter uma empresa para editar os livros, então tem um Instituto Plantário de Estudos da Flórida. Bom, sem mais delongas, passo a palavra ao Lorenzi. Obrigado, Arnildo. O Arnildo é um grande companheiro de longa data. Eu fui meio que estagiário dele, calouro, né? Bicho. Ele, na viagem ao Pantanal, numa das viagens, voltando à noite com o aterro lá da rodovia, que ainda era de terra, passando por cima a água, né? E à noite os jacarés aproveitam os poucos espaços
porque não tem água, né? Ficam parados lá, e com a luz do carro eles não saem. E ele fazia eu ir lá enxotar os jacaré. Eles não davam a mínima para mim. Grande personalidade nosso amigo aqui. Eu lamento pelo ocorrido aí. Gente, vamos então, sem mais delongas, avançar. Não está avançando aqui, não sei o que está. Tem que apontar para onde? Para lá? Ah, desculpa. Aqui. Botão maior, desculpa. Ok, esse é o nosso tema. Lógico que eu gostaria inicialmente de fazer uma reflexão sobre alguns fenômenos que vêm acontecendo após pandemia, ou durante a pandemia, né? Mas que eu vou fazer essa ilustração inicial porque é um gancho para o nosso tema. Então, o isolamento da quarentena durante a pandemia despertou nas pessoas o desejo de estarem, de alguma forma, muito próximo da natureza, das plantas, né? Eu represento, eu sou do setor privado, portanto, sou meio que um estranho no ninho aqui. Mas eu gostaria de mostrar esse aspecto do setor privado, que eu convivo muito, participo muito. E então, muitas pessoas dedicaram-se, lógico, dentro de casa, sem ter o que fazer, atividades lúdicas de cultivo de plantas, lógico, entre outras coisas. Muitos se dedicaram a bordar, a fazer crochê, etc. Mas a maioria, muitas plantas, muitas pessoas realmente se dedicaram ao cultivo de plantas. E nesse sentido, a contribuição dos millennials, né? Os millennials, as pessoas que nasceram depois do ano 2000 e que já estão chegando na idade de consumidor, né? Tiveram um papel decisivo nesse aspecto. A geração Y, né? Então, isso fez com que o mercado de plantas realmente explodiu. Ele mais que duplicou durante o período da pandemia. Então, quais foram as principais consequências disso, né? O segmento de mudas e plantas realmente duplicou realmente. Eu estou muito envolvido com isso, por dentro disso, eu acompanho, eu vivo isso, né? A produção e o comércio virtual de plantas explodiu. Praticamente não havia esse comércio virtual das plantas, as pessoas mandarem plantas para o Brasil inteiro. O pessoal desenvolveu tecnologia, umas melhores, outras menores, mas a verdade é que hoje o comércio online quase que é maior do que o de comércio presencial, né? Surgiu uma mania nova, que é o Urban Jungle, que já existia lá fora, mas que se fortaleceu aqui durante a pandemia, que é aquele lance de ter plantas dentro de casa, dentro de apartamento, nos jardins, enfim, as pessoas querem estar junto ao verde. Isso, lógico, há exceções, mas a grande maioria, isso foi o que aconteceu, e o reflexo foi tudo isso que nós falamos. Então surgiram novos blogs, não sei se vocês estão familiarizados. Tem blogueiros de plantas que têm mais visibilidade do que a Rede Globo, vários ali, e coisas incríveis que não existiam antes, né? Livros, muitos surgiram, nós lançamos um livro sobre o tema, surgiram dezenas de novos parques privados. Eu estou falando do parque privado porque é o segmento que eu vivo. Vários parques privados de visitação pelo Brasil afora, que muitos foram começados, outros foram concluídos ou foram planejados. E a maioria deles, todos eles, foram ampliados em vários segmentos, porque eles ficaram parados, fechados durante o período de pandemia. Nós mesmos ficamos fechados, quase que fechamos as portas. Bom, a ideia do Green Building finalmente veio para ficar. Então nós vamos ver rapidamente cada uma dessas situações. O mercado, por exemplo, mercado atacadista de plantas, varejista de plantas, surgiram vários novos centros. Eu estou falando aqui de plantas em geral, árvores, arbustos, etc. Esse aqui, o Ciaflor, vocês nunca ouviram falar, é o maior centro atacadista de plantas do mundo, não tem nada parecido. Ele, durante a pandemia, praticamente, ele duplicou de tamanho. Isso aqui é 11 hectares de área coberta, você tem noção do tamanho que é isso aí. É gigantesco, 1 quilômetro de comprimento. E ali dentro se comercializa plantas de todos os tipos. Vem compradores do Brasil inteiro. Ele permite o carregamento simultaneamente de 1000 caminhões ao mesmo tempo, porque são 1000 piers em volta de todas essas áreas ali. É um negócio
fora do comum, era em Olambra, São Paulo. Se vocês tiveram a oportunidade de ir lá, façam uma visita que ainda é permitido, daqui a pouco não vai poder mais. Bom, isso aqui só para você ter noção, 1 quilômetro de extensão, debaixo de uma área coberta de 12 metros de altura, pé direito de 12 metros, negócio ultra moderno. Isso foi o resultado do descaso que o Ceasa de Campinas fazia com os permissionários lá que vendiam plantas lá, produtores geralmente. Eles se uniram e construíram esse gigante aqui. Então acabou o Ceasa de Campinas, é claro. Bom, essa é a mania a outra parte que eu falei, a mania do Urban Jungle. Isso aqui é o Urban Jungle, é aquela bagunça de 1000 plantas misturadas com gato, com pessoas, etc. Porque é isso que as pessoas desenvolveram, esse espírito de viver junto às plantas. Então aqui, por exemplo, o caso de uma das blogueiras famosas, a Carol Costa, que tem 2 milhões de seguidores no YouTube, né? E assim, dezenas de outras, dezenas. Estou falando de uma só porque é minha amiga e não sei se é a maior, mas uma das maiores. Bom, nós, por outro lado, por nossa parte, trabalhamos intensamente. Já tínhamos começado antes da pandemia e lançamos o livro Casa Verde, Plantas para o Interior. Então, só para vocês terem noção, nós estamos apresentando ali cerca de 900 espécies de plantas que crescem na sombra dentro de casa. Que olha só, uma coisa é planta de sombra, outra coisa é planta de interior. Nós temos plantas de pleno sol, meia sombra e sombra. Planta de sombra é uma planta que é cultivada atrás na face sul do prédio de uma casa ou de um muro, né? Já plantas de sombra, uma condição bem mais restritiva, que é onde as plantas podem sobreviver com luz tipo 10 calux, por exemplo. São aquelas plantas que crescem no solo da floresta, ok? Então imagine que alguém poderia imaginar que há tantas espécies assim para ser apresentada e que está no mercado, se cultiva. Muitas estão mais sendo comercializadas online, mas todas estão disponíveis, ok? Então esse é o livro. Bom, em termos de jardins, vários jardins cresceram, aumentaram ou foram construídos nesse período. Jardins privados de visitação, Le Jardin, de Parque de Lavanda, de Gramado, Rio Grande do Sul, isso aí. Aí temos o Amantiquir, jardins que falam em Campos do Jordão, é o menor, porém é o que mais recebe visita, né? Recebe cerca de quase tanto quanto a Disney, número de visitantes. Você tem noção do que é isso? Então, vocês foram lá, não caia na besteira de ir no sábado e domingo, vocês não vão conseguir andar lá. Então durante a semana, aí sim. Ele abre todos os dias do ano. Outro é o Parque dos Emerocários de Joinville, Santa Catarina, que também era um produtor de plantas que resolveu transformar o seu espaço num jardim, com muitas flores, maravilhoso. Então as pessoas querem isso, querem estar junto à natureza. Esse aqui é o mais novo de todos, é o Mátria Park, gigantesco, é em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Acho que tem 150 hectares. Um milionário lá que resolveu investir nesse aspecto, e o nosso Plantário Nova Odessa, que também ampliou significativamente, renovou significativamente a sua atividade por conta da pandemia e por conta da demanda das pessoas. Então agora estamos recebendo bastante visitas. E outro setor que desenvolveu e que se solidificou no Brasil foi o Green Building, que ainda não temos, isso aqui é tudo coisa importada, mas há 3 semanas atrás eu fui chamado em São Paulo com uma mesa redonda com outros paisagistas, por chamado das construtoras e incorporadoras que estão sentindo uma pressão de demanda muito forte por apartamentos verdes, por prédios verdes, e eles não sabem o que fazer, ninguém sabe como fazer, né? A verdade é essa. E isso aqui vai ser o próximo cenário que já está ocorrendo no Brasil, mas lá fora está sendo realmente consolidado, é algo que já existe há algum tempo, mas que agora está sendo consolidado por conta da demanda dos cidadãos, das pessoas, ok? Então isso aqui é o nosso Green Building, essa floresta encostada e as pessoas colocam inclusive árvores ali, ok?
Então tem uma engenharia própria para isso. Nós estamos desenvolvendo a parte de plantas, né? E as técnicas de como incorporar isso no prédio. Bom, vamos lá agora. Então a reflexão que fica é o seguinte: o que o poder público fez em nossas cidades durante a pandemia no quesito verde para a população? Quase nada, né? Porque na verdade a ordem era ficar em casa, né? Bom, então é inegável, então, como nós vimos aí, que a existência de plantas no espaço urbano, sejam árvores ou não, fundamental para o bem-estar das pessoas. E a arborização urbana é um desses itens que deve ser considerado. A arborização urbana é plantio nas vias possíveis, nos espaços possíveis, sejam elas canteiro central, sejam calçadas. E aqui é um caso lá da avenida do Jardim Botânico Plantário, que nós mantemos e construímos e mantemos uma coleção de árvores. A nossa posição é de que a arborização seja a mais heterogênea possível, aqui no caso basicamente, exclusivamente com plantas nativas. Quando vejo aqui Campo Grande com esses canteiros largos, calçadas largas, eu morro de inveja, porque na minha vida toda eu só achei lixão, calçadas estreitas, cheias de fiação aérea para arborizar, né? Esse aqui foi talvez o melhor, mas era uma avenida compactada, eu tive que arrebentar aquilo lá com reta escavadeira para poder plantar alguma coisa aí, né? Então eu vejo aqui espaços maravilhosos que estão com pouquíssimas espécies, muitas decrépitas e moribundas, e principalmente de uma composição totalmente homogênea. Então é lamentável, né? Porque com tanta possibilidade, né, não se utiliza, né? Ok? Bom, mas no caso de árvores pode ser um pesadelo se efetuada sem critérios, principalmente quando utilizam as espécies inadequadas. É o grande problema, né? Existem árvores para todas as condições, tipos e características, porém pouco se considera nos planos de arborização urbana. Então esse é o grande problema da arborização urbana no Brasil, lamentavelmente, né? E sempre executado pelo poder público. E aqui em alguns casos, aliás, isso existe, não é só aqui em Campo Grande, em todo lugar, né? Lógico, Campo Grande tem lindas avenidas bem arborizadas, mas que existem muitos espaços que estão realmente subutilizados por conta do uso inadequado de espécies. Aqui, por exemplo, árvores gigantescas que tiveram que fazer uma ginástica, passar no meio da fiação e sair lá para cima, né? E aqui, quer dizer, árvores de copa piramidal debaixo de uma linha, de uma fiação aérea. Impossível. Você podar uma árvore dessa, você simplesmente deforma as suas características, né? E assim acontece com palmeiras. Imagine palmeiras debaixo de fiação aérea. Isso é impossível. Não dá para podar palmeiras, né? Mas existe, e isso tenta conviver com a fiação, né? Olha aqui, por exemplo, um oitizeiro aqui debaixo de uma fiação, quer dizer, não tem a menor chance disso aqui continuar eternamente. O problema da arborização urbana mal feita é que as pessoas não têm nenhuma responsabilidade com o que pode ocorrer lá na frente, porque eles não estarão mais por lá, e aí não importa quem plantou, ninguém vai saber mais quem plantou, né? Então o problema da arborização urbana é saber o seu tamanho futuro. Então eu vejo aqui o pessoal fazendo muita ginástica para podar, para resolver o problema. Lógico, tem que resolver o problema que está aí presente, mas daqui para frente, nas novas implantações, pelo favor, vamos escolher a planta certa para não ter... Eu sei que tem empresas que vivem disso e que certamente vão perder o trabalho, né? Mas nós temos que se preocupar com isso, gente. Por que ter que colocar uma planta inadequada para depois mutilar inteira e criar um problema futuro para as pessoas que virão? Porque o problema não é só a poda, mas vai chegar um momento que nós temos que erradicar essa árvore da avenida, e aí você vai causar um transtorno imenso na população, um custo alto para o poder público. Então, o plano de arborização deve considerar as plantas certas para cada situação. O que é a planta certa, como nós falamos agora aqui? É aquela que não vai gerar problemas ao longo da sua existência. Não é ela no início ela é boazinha, todo mundo é bonzinho até você demitir. Eu sou empresário, né? Quando ele está lá dentro, beleza, a hora que você demite, aí você vai ver
os problemas, né? É igual alguém falou assim, para você conhecer a sua esposa, case com ela. Você quer conhecer a sua namorada, se case com ela. Você quer conhecer a sua esposa, separa dela. Então, esse é o problema. Então nós temos que realmente achar, escolher a planta certa. Isso não é uma tarefa fácil, porque as plantas certas existem, sim, existe. E elas existem, isso com certeza. Precisa conhecer quais são os fatores que interferem na escolha das espécies, né? Vamos ver, fatores que interferem, fatores técnicos, que é a localização e a situação local, né? Fatores que interferem na escolha das espécies, fatores técnicos e agronômicos, né? Bom, os técnicos se referem ao local de plantio, como calçadas ou canteiros centrais ou praças, né? É exatamente isso que nós temos que considerar, sem pensar na espécie e tal. Temos que saber o que é isso aí, né? Fatores restritivos, né? Nós temos que se preocupar sempre com os fatores restritivos. Plantar árvores numa avenida larga, sem fiação, não é uma covardia, né? Agora, plantar debaixo da fiação não é fácil. Então, a existência ou não de fiação aérea, principalmente, temos que utilizar copas globosas, mesmo que a gente não saiba ainda o tamanho na sua fase adulta, mas pelo menos, se precisar de podar, nós podemos podar. Agora, jamais palmeiras numa situação dessa, jamais uma árvore de copa piramidal, largura da calçada e canteiros centrais. A calçada, as árvores vão ser plantadas junto à guia e, portanto, muito próximo da pista de rolamento. Então, se houver estruturas subterrâneas, certamente nós vamos ter alguns problemas, inclusive para o pavimento. E à medida que você alarga a calçada, você vai continuar plantando ali, mas você tem mais opções de utilizar plantas de copa um pouquinho maior. A altura não, a altura é aquilo lá, no máximo 7 metros, né? que é a altura da fiação. Calçadas sob fiação, né? Então, plantas de copa globosa de 3 a 7 metros de altura, quando adultas, dependendo da largura da calçada. Quanto mais larga, nós podemos chegar até 7 metros. Mas quando estreitas, é extremamente limitado, gente, extremamente limitada, né? Então, que tipo de plantas principalmente nós podemos utilizar? Arbusto que se usa em jardins, que eventualmente se tornam árvores. Não são todas que fazem isso, mas aqui um caso típico da espirradeira e da bárbara de barata, que são plantas de jardim, arbusto de jardim, que eventualmente se tornam uma árvore em pouco tempo. Então, são as opções, não existem muitas opções para esse tipo. O nosso aplicativo Arboriza Brasil contempla todas essas características, mas não há realmente muitas espécies. Olha, por exemplo, os crótons, a violeteira, são plantas que podem ser cultivadas debaixo da fiação sem grandes riscos. Eventualmente precisam uma poda leve de acomodação. Agora existem também nativas, né? Nativas e exóticas, árvores nativas e exóticas, não é o caso aqui do bugreiro, né? É uma árvore que nunca vai atingir mais do que 7 metros. A Calicarpa reevese, outra planta interessante, que nunca vai criar problemas para a fiação, né? Fiação natural, normal, que é 7 a 9 metros de altura, né? Desculpe, 5 a 7 metros ou 9 a 11 no caso de alta tensão. Ok? E existem muitas outras, né? O ICP aí do Nordeste, lá, que é Tabebuia heterofila, né? Aqui uma magnólia bem pequena, não é a espécie magnólia grandiflora, né? Enfim, não tem muitas opções, mas o nosso aplicativo, quando vocês colocarem lá plantio debaixo de rede elétrica, se você especificar, selecionar, filtrar para a largura de calçada, ele vai dar a árvore certinha para vocês. Calçada sem fiação, bom, ali está bastante livre em termos de forma de copa. Então, qualquer formato de copa, até 14 metros de altura, não se recomenda plantar qualquer árvore na calçada, por mais larga que seja, 4 metros, porque ela vai interferir com a estrutura, com o pavimento, porque você sabe que o tamanho da árvore, da raiz, é proporcional ao tamanho da parte aérea. E, portanto, dependendo da largura. Então, nós vamos usar uma planta de 14 metros quando nós temos uma calçada larga, né? E aí, isso podemos usar, sejam elas até palmeiras, porque aí está livre. Palmeiras é ótimo, porque palmeiras não cria grandes problemas com a parte subterrânea, né?
Então aqui alguns exemplos, árvores que atingem até 10 metros e que, portanto, pode ser plantado numa área, numa calçada sem fiação. Aqui, por exemplo, a casquinha, né, que é uma córdia incógnita, que é muito comum aí no Nordeste, na área mais seca, e que é ótima para isso. Mas existem muitas outras, eu estou mostrando 2 exemplos, né? No aplicativo vai mostrar dezenas de exemplos, né? E no aplicativo ele contempla 1.900 espécies, tanto nativas quanto exóticas, e palmeiras também, né? Portanto, todas as plantas mais ou menos que já se produzem, mudas em algum lugar, né? Bom, canteiro central sem fiação. Então ali é uma beleza, porque aí a planta vai ser colocada no meio do canteiro, no centro, não próximo da guia. E lógico, quanto mais larga o canteiro central, aqui nós temos canteiros até 12 metros aqui. Então aí qualquer árvore pode ser colocada. Mesmo assim a gente fala que no máximo 30 metros de altura, porque nós temos alguns riscos, etc, né? Portanto, é isso aí. Ok, só mostrar aqui um exemplo, então, aqui uma arborização heterogênea, né? Fatores agronômicos, é o clima e tal, mas isso aí o aplicativo faz tudo para vocês, ele escolhe tudo isso aí, né? Solo e outras características. Aqui já é uma arborização de 40 anos, né? As árvores estão acomodadas, sem grandes problemas para o sistema radicular. Lógico, é um canteiro de 4 metros, não é grande o suficiente. Mas talvez aqui isso foi os primeiros que eu plantei. Então na época eu não plantaria, hoje não plantaria árvores tão grandes assim, num canteiro tão estreito assim, né? Aqui mais alguns exemplos. Ok, aí a escolha automática, então é o aplicativo já Arboriza Brasil, tá? Tanto na plataforma iOS quanto no Android. Então ele vai escolher a árvore, se dá as características da sua, fala a sua cidade, seu estado, e ele vai escolher para você. Ok? Desculpe o avançado da hora aí, e o tempo é bastante curto aí. Então fica à vontade, pergunte seu, professor. Muito obrigado, Lorenzi. Ele, com essa experiência de mais de 40 anos, andando por todo o Brasil, o turismo dele era ir às praças e jardins e bisbilhotar por cima dos muros das casas que árvores se adaptam àquele local, àquele clima, não é? Então, toda essa experiência que ele já escreveu nos livros, mas você tem que consultar muitos livros para chegar a essa síntese que ele fez no aplicativo, né? Hoje, o jovem nem quer mais livro, ele quer tudo aqui na palma da mão, né? Tal do aplicativo, eu não sou muito chegado, gosto de folhear, mas então é toda uma vida que ele coloca ali, e você continua a atualizar isso, não? Sempre, aliás, quase que diariamente, gente. Se eu vejo um erro, eu consigo atualizar ele aqui no meu celular aqui. Porque esse aplicativo já é muito mais moderno, ele não está mais no servidor da Apple e do Google, ele está aqui no servidor meu, nas nuvens. Então eu tenho acesso direto. Posso adicionar novas árvores, novas fotografias, muito simples, de uma maneira muito fácil, né? E agora, nas próximas atualizações, ele vai ter um módulo de identificação das plantas por imagem. Então, árvore é um negócio complicado, porque o que está acontecendo hoje? As pessoas, todo mundo tem drone, estão começando a mandar foto de plantas fotografadas no topo da árvore, e isso não está contemplado no aplicativo, né? Então agora eu tenho que sair com um drone por aí para subir lá em cima na árvore e tirar fotos, porque precisa muita foto para o algoritmo aprender a reconhecer a árvore. Talvez no mínimo 100 mais árvores, eu diria 150 imagens de todas as formas e ângulos, e agora tem tal da foto de drone, que as pessoas estão mandando porque tem a curiosidade de saber que árvore que é aquela, e como não tem acesso às flores e frutos, vão lá em cima, tira foto e me manda para mim para identificar, né? E aí complica um pouquinho a coisa. Ele é um curioso e ele está sempre acompanhando a tecnologia, né? Aliás, aqui na pós-graduação de recursos naturais, nós temos o colega professor Marcato, e ele trabalha nessa área, e o primeiro reconhecimento de árvore que ele publicou
E é Buriti, quer dizer, o Buriti é relativamente fácil, né? Mas já deu, por exemplo, para Cumbaru, o Baru, 99%, né, de acerto. Já é uma árvore assim, mais árvore, né, geral. E o curioso é que até chineses, eles, como eles estão muito nessa área até de identificar pessoas, né, eles se interessam muito por isso aí. É uma tecnologia um pouco diferente da reconhecimento de pessoas, porque ele compara imagens da base de dados. Aqui não há essa possibilidade. Você pode, nós testamos inicialmente. O problema é que à medida que você aumenta o número de espécies, que pode chegar a 10, 15 mil, 20 mil, não há um computador que seja tão rápido o suficiente para examinar isso rapidamente. E aí começa a demorar muito. Então, o que a gente faz hoje é um outro algoritmo que é de inteligência artificial. Então, você junta 150 imagens de uma espécie, manda para o Google, eles fazem um aprendizado, submetem o aprendizado do algoritmo durante 24 horas, aprende em 24 horas e aprende a reconhecer a planta. Aí eles te mandam o arquivo e você coloca no aplicativo, né? Então, na hora que alguém submete uma imagem lá no aplicativo, é igual um cidadão como o nosso amigo aqui, que conhece tudo, você fala para ele, o que é isso? Ele fala instantaneamente. E o aplicativo faz isso, gente, não sei como, mas ele... Por quê? Porque é uma inteligência artificial. Ele aprendeu a reconhecer e você submete, em segundos ele te fala, que segundos, milésimos de segundo ele te fala o nome, né? E isso não é possível com o algoritmo de comparação que usa para identificação de rostos, porque ele tem que vasculhar uma base de dados que geralmente não é tão grande, né? E então a planta é um pouquinho mais complicado por isso, e tem um problema, as plantas são diferentes de um lugar para outro, um pouco diferentes, então, por isso que você tem que ter muita imagem para você realmente contornar todas as possibilidades. E ele nunca vai te dar 100% de probabilidade, vai te dizer 90%, 91%, 50%, até 50% muitas vezes, né? Então é bem mais complicado. Bom, nós temos tempo para algumas perguntas. Alguém já levantou a mão ali? Meu nome é Sérgio Brasolin, eu sou do IPT, professor Hering Lorenzi, é um prazer estar aqui com o senhor, mas se você me permitir, eu tenho que fazer um contraponto aqui. A minha premissa é o seguinte: a municipalidade tem que lidar com mudanças climáticas, com reduzir ilhas de calor, né? Com trazer serviços ecossistêmicos, biodiversidade, diminuir o custo do asfalto, fazendo sombreamento. E a questão de árvores, isso a gente só consegue com árvores de médio e grande porte. Então, é um contraponto que eu quero colocar para o senhor. Isso para a versão urbana? Para a área urbana. Né? E aí o que acontece? A questão é fiação. Tem uma máxima aqui na sociedade brasileira que é assim: para eu plantar árvore, eu olho para baixo e não para cima. Tem que ter espaço para raiz, tudo. A fiação, o problema não é a árvore, não é a espécie inadequada, é também isso que a gente precisa contextualizar.